Oi, meu nome é Gabriela e hoje a gente vai ter uma aula de arte com o sistema de ensino Uniavan. A aula de hoje do oitavo ano começa falando sobre modernismo. Esse movimento trata da arte moderna. Às vezes, pensamos que moderno é aquilo que fazemos hoje, mas na verdade essa nomenclatura está um pouco errada. A arte de hoje em dia é chamada contemporânea. A arte moderna é aquela que se desenvolve desde o início do século XIX. Na página 4, nós encontramos a figura de A Lua, de Tarsila de Amaral, uma das obras modernistas do período brasileiro, elaborada no ano de 1928. Olhando para essa obra, quais as principais características dessa pintura? E, em sua opinião, essa obra é considerada uma obra moderna? Por quê? Depois da invenção da fotografia, muitos artistas buscaram novas formas de representação através da pintura. Então, ela foi desvinculada da representação da realidade. A arte da pintura naturalista passou pouco a pouco a deixar de existir, e novas formas foram sendo experimentadas, como, por exemplo, o impressionismo e o pós-impressionismo, até chegarmos às obras chamadas de modernas. Isso porque a Revolução Industrial e as guerras que aconteceram nesse período levaram os artistas a uma nova experimentação de técnicas e de estéticas. Essa condição de experimentação foi super importante para o surgimento das vanguardas, que vão se tornar populares no século XX, a partir de 1903 com o cubismo. Nessa época, Paris se torna o epicentro cultural do mundo, e é lá que vão se desenvolver a maioria das vanguardas. Nessa época, devido à Primeira Guerra Mundial, os artistas vão se sentir impelidos a trazer questões que refletem os seus sentimentos sobre o mundo e sobre a visão política que estava sendo transformada na época. Algumas vanguardas conhecidas nesse momento são o expressionismo, o cubismo, o abstracionismo, o fauvismo e o futurismo, assim como o dadaísmo e o surrealismo. O nome vanguardas vem da expressão francesa avant-garde, que significa a guarda da frente ou a infantaria. Isso porque esse grupo de artistas propunha mudanças expressivas para a arte. As vanguardas se desenvolveram em todos os campos da linguagem artística, na pintura, na escultura, na literatura. Embora cada vanguarda trouxesse características específicas, todas elas se aproximavam de um traço único, a liberdade criadora que era colocada para os artistas nesse momento. Isso porque, nesse momento, a subjetividade e o individualismo se encontram em alta. Muitos artistas desse período das vanguardas acabaram ficando bem famosos, como, por exemplo, o Pablo Picasso, o Piet Mondrian, Henri Matisse, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, que também foi conhecido como o pai da arte conceitual. Georges Braque, Edvard Munch e Jackson Pollock também ficaram conhecidos nesses períodos. Mas a arte da vanguarda modernista também teve seu correspondente no Brasil. Na página 6, você encontra alguns representantes desse modernismo brasileiro. A partir da semana de 1922, a Semana de Arte Moderna, vai se desenvolver por aqui uma versão dessa arte modernista, com Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswaldo Goeldi e Ian de Almeida Prado. A pintura modernista, que está colocada nesse movimento chamado de uma maneira abrangente de modernismo, se destaca pelas suas técnicas. A grande expressividade estética aparece em diversos quadros, e assim a pintura ganha novos contornos. Nas nossas atividades, que começam na página 6, vamos primeiro observar esta pintura. A Dama com o Arminho, de Leonardo da Vinci, é uma pintura do período clássico, contraposta à Mulher no Pilão de Portinari, que é uma pintura do período modernista. Agora, na página 7, esboce suas ideias. Quais as principais diferenças entre as imagens de Leonardo da Vinci e de Portinari? Quais dessas imagens você considera serem do período modernista? E por quê? Agora que você já entendeu o que são as vanguardas europeias e o que é o período modernista, vamos começar a falar um pouco sobre os artistas. Na página 8, nós encontramos a ilustração de Wassily Kandinsky. Kandinsky foi um pintor russo que ficou conhecido pelas suas obras abstracionistas. O seu abstracionismo, também chamado de sensível, mostra cores vibrantes e linhas curvas. Outro artista que se destaca é Andy Warhol. Suas obras trazem a temática da vanguarda pop art, que buscava representar ícones pop para fazer uma crítica à cultura do consumismo estabelecida nos Estados Unidos na época. A cultura estadunidense vai ser inflada a partir das ideias capitalistas, e Andy Warhol gosta de demonstrar como a reprodução em massa faz com que a identidade vá sendo perdida ao longo do tempo. Por isso, suas obras são de cores contrastantes e trazem a reprodução de diversos ícones, desde
pessoas ícones de Hollywood, como por exemplo a Marilyn Monroe, que aparece na página 9, até objetos do cotidiano, como as sopas Campbell. Essa vanguarda, que tinha se iniciado na Inglaterra, vai ganhar força em 1960 nos Estados Unidos. E os ecos da ideia da pop art vão coexistir até hoje. Outra artista importante, mas que não faz parte das vanguardas, afinal as vanguardas são europeias, mas que faz parte do modernismo, é Tarsila do Amaral. Tarsila é uma brasileira que gosta de se inspirar nos quadros do cubismo, e as pinturas de sua primeira fase vão trazer referências diretas a essa vanguarda europeia. Conseguimos perceber isso através da sua estética, com formas geométricas e linhas retas. Na segunda fase de sua vida, o seu trabalho mais importante acabou aparecendo, e foi o Abaporu, dando início à fase antropofágica. Agora, na página 10, vamos às nossas atividades. Fazendo uma leitura das obras modernistas, identifique qual a relação entre esses artistas. Todas essas obras têm pontos em comum com a linguagem visual, como as cores, linhas, formas. Justifique essa ligação. Na página 11, você encontra mais uma das nossas vanguardas europeias, o expressionismo. Edvard Munch, que ficou conhecido pelas suas obras expressionistas, vai trazer em suas cores fortes e contrastantes toda a angústia vivida pelo homem do século XX. Munch coloca muito das suas experiências particulares nos seus quadros, como, por exemplo, o fato dele ter visto a irmã que morreu de peste. Outra obra que traz características extremamente expressivas é a de Ludwig Krittner. Ele vai trazer em suas obras um aspecto mais assombroso, pautado por pinceladas expressivas. Na página 12, começamos a analisar a obra de Krittner. Traz traços grossos e imprecisos, que traz um visual perturbador à obra. Essa é uma característica das obras expressionistas. Olha, mas você deve estar pensando, por que as obras de arte passaram a ser tão frustrantes e demonstrando esse lado obscuro da vida? Bom, isso se deve ao movimento pós-impressionista. Foi uma influência direta de um velho conhecido, Van Gogh. É nas obras de Van Gogh que a subjetividade começa a ser expressa, e é a partir dele que vai se valorizar os sentimentos que o autor deseja passar em sua obra, e não somente a beleza estética da pintura. Na página 13, encontramos uma das maiores obras de Van Gogh, A Noite Estrelada. Essa obra foi concluída quando Van Gogh estava internado no manicômio de Saint-Rémy-de-Provence. A partir de sua observação do céu noturno, o artista começa a conceber essa obra, que demonstra uma sebe, do lado esquerdo, que mostrava a ligação entre a terra e o céu, e também as diversas cores profusas que aparentam a partir do horizonte. As linhas amarelas, que demonstram a luminosidade provinda das estrelas e da lua, são presentes, assim como as pinceladas, que são marcadas e bem distintas. A vila representada no quadro pode ser um lugar onde Van Gogh passou a infância, sendo parte do imaginário do artista, e não necessariamente parte da visão da janela do seu quarto. Na página 14, começamos a pensar a visão trágica do ser humano. O expressionismo permite que os pintores comecem a colocar sua expressão e seus sentimentos em suas obras. Essa forma de expressão muitas vezes aborda sentimentos de melancolia, tristeza, solidão, ciúme e até mesmo raiva. Na página 15, encontramos talvez a obra mais famosa desse artista, O Grito, trazendo uma das principais características dessa vanguarda, que é a representação de emoções intensas, além das formas figurativas que fazem parte da estética desse artista. A forma andrógena que aparece no quadro, como se soltasse um grito, nos mostra essa forma figurativa de representar o ser humano. Todo esse pessimismo é atribuído principalmente às emoções que circundavam a sociedade na época da Primeira Guerra. Por isso, é comum que as obras reflitam a emoção dos próprios artistas. Assim também, não há uma preocupação com os padrões de beleza. Na página 16, encontramos uma obra de Vincent van Gogh, que já trazia em seus quadros a subjetividade, ou seja, esse artista defendia que todos os pintores eram livres para criar em suas telas a sua versão do mundo, ou seja, a realidade conforme eles mesmos a percebiam, já que o objetivo principal dessas representações era priorizar as emoções, que estavam acima de qualquer objetividade real. Na página 17, a estética de Vincent van Gogh aparece novamente com suas pinceladas fortes, transformando seu quadro numa estética única. Essa individualidade vai ser valorizada por todos os artistas de vanguarda, mas principalmente pelos expressionistas. Na página 18, você encontra nossas atividades sobre o capítulo. Na página 19, também temos nosso banco de dados. Não se esqueça de completar os trechos a seguir utilizando todo o conteúdo que estudamos até aqui. E para finalizar, na página 20, descreva com suas palavras sobre a estética do expressionismo. Então é isso. Tchau, até a próxima aula!